Você sabia que esses dentes da frente da arcada inferior geralmente são os primeiros dentes a entortarem na sua arcada? Aqui nesse vídeo eu vou te explicar por que isso acontece, qual o problema que isso vai gerar, como que faz o tratamento e qual a solução a longo prazo para você evitar que esse problema depois volte no futuro. Esse é um caso de uma paciente minha do consultório. Como vocês podem ver, esse é o escaneamento que eu faço. Eu pego os dentes, coloco aqui no computador para poder avaliar a mordida, né? Então vocês podem ver como ela tinha um apiamento bem severo aqui nesses dentes da frente. E qual o problema disso? Quando você começa a ter esse apiamento, é bem comum um ou outro dente um pouquinho mais para frente do que os outros, porque vai faltando espaço. E esse dente que vai para frente começa a ter um contato muito forte com o dente de cima. E como são dentes mais frágeis, eles começam a quebrar, dar problema, e às vezes tem uma coroa, restauração quebra, sai, o dente vai desgastando, vai trincando, e aí começa toda a desarmonia da sua mordida. Por isso que é importantíssimo você tratar esse caso. Essa paciente eu tratei com os alinhadores no consultório. Em apenas 6 meses a gente conseguiu melhorar o caso dela. Colocando aqui nessa posição. Em apenas 6 meses, né, a gente praticamente resolveu o apinhamento. Alinhou os dentes. Falta um pouquinho ainda nessa região aqui, um pouquinho de nivelamento. Mas você nota a diferença absurda que estava para o antes e depois. Em apenas 6 meses com os alinhadores, né? Agora, por que esses dentes da frente entortam tão rápido, esses dentes baixos? O dente ele tem uma memória, ou seja, ele não é preso diretamente no osso, ele tem ligamentos que prendem o dente ao osso, mantém ele ali, e esses ligamentos eles têm uma certa memória. Então, quando você movimenta um dente, por exemplo, no caso dessa minha paciente que eu mostrei, eu coloquei os dentes no lugar. Se ela parar de usar o aparelho, parar de usar qualquer coisa, ele não fizer uma contenção, o dente vai lentamente voltando. Não volta a 100%, mas vai voltando realmente uns 50%, ela acaba perdendo em pouco tempo. Isso por conta dessa memória. E você tem outros fatores, como respiração, deglutição, mastigação, que vão influenciar nisso. Outro componente é a força da mastigação. Você tem um que a gente chama de forças mesiais, ou seja, os dentes eles tendem a migrar para frente. Por isso que começa a ir apinhando aqui. Isso é com siso ou sem siso? Porque muitas vezes a pessoa atribui o nascimento do siso a esse problema. Não, siso não causa isso. Isso vai acontecer com siso ou não. O dente ele tem essa tendência migrando para frente. E aqui nesses dentes da frente, como a estrutura óssea ela é muito fina e os dentes são muito pequenos, acaba que eles são um ponto frágil. Então eles começam a apinhar muito mais rápido, né? Os dentes vão migrando, vai faltando espaço aqui e começa a bagunça. Vão para frente, vão para trás, gira e começa a dar esses problemas na mordida, né? Então o que nós temos aqui, com o passar da idade, isso também acontece. Porque com o passar dos anos, a nossa arcada tende a encolhendo, a nossa estrutura óssea vai encolhendo. E vai acontecendo o mesmo problema, vai faltando espaço aqui na frente e começa a apinhar. Então, geralmente, o primeiro sinal de apinhamento são nesses dentes de baixo aqui da frente. Eles são os primeiros a entortarem. Então, se você está notando na sua mordida que esses dentes aqui já começou a girar, ou foi um para frente ou para trás, começou a desalinhar, já é um sinal que está começando o apinhamento, e aí sim vai ter uma piora que vai só aumentando, né? Então, o que nós temos de solução para isso? Os alinhadores para corrigir. Os alinhadores eu consigo corrigir 6 meses, às vezes 9 meses. A gente consegue alinhar e deixar os dentes certinho. Feito isso, depois você tem que fazer uma contenção. Na contenção você tem 2 caminhos. Ou a contenção fixa, que é uma barra de metal que você cola ali atrás dos dentes. Ou a contenção removível, que é simplesmente uma placa que você usa para dormir. Qual o problema da solução do contenção fixa? Ela é muito difícil para higienizar, acumula muito mais placa, retém mais placa, então dá muito mais tártaro, pode inflamar, então você tem que ter uma higiene muito boa. O fio dental você não consegue passar, você tem que usar de uma outra forma. Existe uma contenção que eu vou deixar aqui, que é uma ondulada, que chama de contenção higiênica. Eu cheguei até a usar uns 10 anos atrás, quando começou essa onda, mas eu acabei tirando praticamente todos os pacientes que eu coloquei, eu tirei porque começou a inflamar. Depois saíram artigos mostrando que por conta dela fazer essa ondulação, ela gerava uma maior superfície de retenção de placa. Por isso que mesmo podendo passar o fio dental por conta dessa ondulação, ela acabava retendo mais placa e dava mais inflamação. Então eu tirei, então assim,
As opções que eu passo no consultório, ou essa contenção reta, ou a removível, e sempre dando preferência para removível, por conta dessa questão da higiene. Poucos pacientes falam, não, não quero mais usar placa, prefiro usar contenção fixa. Nesse caso tem que marcar limpeza de 6 em 6 meses, e o paciente tem que ter uma higiene muito boa, tentar limpar bem ali aquela região, e porque se começar a inflamar, você pode causar problemas sérios ali, acabar tendo que retração gengival, entre outros problemas ali na gengiva, né? Então é uma contenção difícil, às vezes o paciente tem contenção fixa, se eu vejo que está inflamando muito frequentemente, eu recomendo ele para trocar, vamos trocar pela removível. Porque a vantagem da removível é que você não atrapalha a higiene, você escova direitinho antes de dormir, vai, coloca a placa, acordou na manhã seguinte, tira a placa e guarda na caixinha, basicamente isso. E com o tempo você pode diminuir a frequência, dá para usar 2 a 3 vezes por semana, e você vai vendo se o dente está estável ou não. Por isso que eu prefiro, sem dúvida, a removível, e que é mais fácil, não vai atrapalhar o seu dente, não vai atrapalhar a higiene, e só que o paciente tem que usar pelo menos com alguma frequência, né? E um detalhe importante, se você tem bruxismo ou apertamento noturno, não tem jeito, você tem que usar a placa. Então a placa já vai fazer essas duas funções, ela vai fazer tanto ou corrigir os seus dentes, ou fazer essa parte, se já tiver terminado, já tiver nessa fase de contenção para manter os dentes ali no lugar, quanto fazer essa proteção à noite do apertamento ou do bruxismo. Então quem tem essas parafunções noturnas tem que usar a placa, aí não tem discussão, não dá nem para pensar em colocar higiênica, porque você não vai resolver o problema do apertamento, né? Então tem que ser a placa, e aproveita e já serve também como contenção. E eu separei aqui uma analogia para explicar melhor para vocês a diferença entre a contenção fixa e a contenção removível. Então imagina que você tem na sua sala um sofá muito pesado que fica acumulando detrito, sujeira ali embaixo, que é difícil para você tirar para limpar por conta do peso dele. E por outro lado, imagina que você tem uma cadeira, que é muito fácil para você limpar. Você meio levanta a cadeira, limpa, é algo leve, fácil para tirar e colocar na posição. Seria mais ou menos essa analogia para a contenção fixa e a contenção removível, né? E sim, existe uma diferença muito grande no consultório que eu vejo quem usa contenção fixa e a removível. No meu consultório hoje em dia, a minoria usa contenção fixa, mas quem usa tem que ter realmente uma higiene muito boa, cuidado redobrado para conseguir limpar e não ter problemas de acúmulo de tártaro e placa ali naquela região. Então aqui, recapitulando a rotina do sucesso. Solução noturna, que é a placa de contenção, usar sempre para dormir. Terminou o tratamento? Eu passo uns 6 meses usando toda noite, depois pode até, se não tiver bruxismo ou apertamento, o paciente pode ir diminuindo, usando noite sim, noite não, e vai diminuindo aos poucos, até usar pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, mantém esse ritmo, que aí você fica seguro que o dente não vai movimentar, não vai mais apinhar esses dentes aqui de baixo. E isso a longo prazo faz uma diferença absurda, muito grande mesmo. Você usando a placa, você mantém essa estrutura óssea também ali na região, não vai ter esse problema da arcada, estrutura óssea encolhendo, os dentes não vão apinhar, não vai ter problema na mordida, a sua musculatura tende a ficar equilibrada. Então assim, você tem só vantagens, né? Então a longo prazo a diferença é absurda para quem realmente usa direitinho, segue o tratamento com as placas, dormindo toda noite, né? Então é isso aí, o sorriso duradouro, invisto em você, que isso, sem dúvida, é o melhor investimento que você pode fazer. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu estou sempre lendo e respondendo. Se gostou desse vídeo, clica aqui no like. Esse caso que eu mostrei para vocês, eu vou deixar o vídeo aqui na sequência, para quem quiser assistir, explicando exatamente o que eu fiz no tratamento, como que foi. Assistam e se inscrevam para continuar acompanhando as novidades que vêm por aí. Um abraço e até a próxima.